obrigado pela presença. Coronel Cunha Neto, também, obrigado pela presença. Coronel Rabelo, Major Rabelo, estou promovendo o senhor já. Desculpa, Major Rabelo, e também salientar a presença do Marco Aurélio Roda, é um conhecido nosso. Para quem não o conhece, o Marco Aurélio Roda, ele anda nos eventos militares e coloca esses eventos militares sempre em Instagram e Facebook. No Instagram ele é meio fraquinho, ele só tem 520 mil seguidores. O Instagram dele, eu vou até fazer uma propaganda aqui, é Brasil Roda, é isso? Então vai ficar 520 alguns, hein? Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. Esse mês, 11 de junho, foi o dia da Marinha. Então nós estamos prestigiando a Marinha com uma palestra sobre a Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. E o palestrante nosso é o capitão de mar e guerra, Ronald Santiago, e vai fazer a palestra em instantes para vocês. O capitão de mar e guerra da Reserva da Marinha, primeira classe, Ronald dos Santos Santiago. Natural de Campinas, ingressou na Escola Naval por concurso de âmbito federal como aspirante em 1976. Formou-se em 13 de dezembro de 1979, foi promovido a capitão de mar e guerra por merecimento em 2003. Foi transferido para a reserva remunerada a pedido em 2008. Principais comissões na Marinha: imediato do navio patrulha fluvial Amapá, delegado fluvial de Tabatinga, comandante do grupamento naval do Norte, chefe do Estado-Maior do Comando do 8º Distrito Naval, chefe do Estado-Maior do Comando do 6º Distrito Naval, gerente da Divisão de Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa e superintendente de segurança do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, já estando na reserva. Cursos: Comando e Estado-Maior na Escola de Guerra Naval, Política e Estratégia Marítima na Escola de Guerra Naval, pós-graduado em Política e Estratégia pela USP e MBA em Gestão Internacional pela UFRJ. Medalhas: Comendador da Ordem do Mérito Naval e Mérito Marinheiro com 4 âncoras. Algumas atividades. Há 12 anos é presidente da Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas e associado correspondente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Eu prefiro falar sem microfone, vou falar alto. Se alguém não estiver escutando, fala e aí eu passo a usar o microfone. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos os senhores e senhoras aqui. Uma tarde de sábado, né? Vieram aqui para me ouvir sobre a participação da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Agradeço ao presidente da Associação dos Institucionários Campineiros, do César Zambuja, pela oportunidade de falar um pouco. Eu não sou historiador, né? Sou apenas um curioso. Então, das minhas anotações, vou transmitir aqui algumas informações. Bom, vamos falar então sobre o histórico, a esquadra de 1940 e suas limitações, desafios impostos à Marinha do Brasil, a lei de empréstimos e arrendamentos, lei de leasing e a modernização de nossos meios navais, a Força Naval do Nordeste, despesas da IBM e uma breve conclusão. Bom, nesse histórico sobre a guerra, né? Então, nós temos ali, no 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia e a guerra termina em 8 de maio de 1945. Sendo que, no dia 30 de setembro de 1939, o navio mercante Itatinga recolhe náufragos do navio mercante Clement, que era em inglês
a 70 milhas do nosso litoral. Esse navio foi torpedeado por corsários alemães. Os corsários eram navios mercantes, né, que tinham armamentos, eles se aproximavam e abriam fogo. Então, vejam só, nós pensamos que a guerra estava na Europa, né? Não, a guerra já estava no nosso litoral no dia 30 de setembro de 39. Sendo que no dia 13 de dezembro de 39, houve um combate de um grupo tarefa inglês, perto de Montevidéu, com o cruzador alemão Admiral Graf Spee. O cruzador era gigante, né? Mas ele não tinha poder de combate para vencer a esquadra inglesa que estava ali. Então ele se recolheu ao porto de Montevidéu, já estava um pouco avariado, e sem ter condições de voltar a combater, ele preferiu, recebendo ordens de Berlim, o governo uruguaio deu 4 dias para eles sair do porto. Então, grande parte da tripulação foi deixada em terra, e ele se afastou, e ali, no estuário do Mar do Plata, ali, ele afundou o navio, né? E no dia 17 de dezembro, uma força-tarefa inglesa já atracava no Rio de Janeiro, com o objetivo de reforçar essa atuação lá na região do Uruguai. Sendo que, em dezembro de 39, o nosso comandante em chefe da esquadra já tinha descido a Santa Catarina com um grupo tarefa, e alguns navios mais rápidos foram até a região de Montevidéu para ver o que é que estava acontecendo lá. E 23 de dezembro de 39, as repúblicas americanas protestam contra a violação de neutralidade que já estava ocorrendo aqui na América. No dia 12 de fevereiro de 40, esse navio mercante Bacama, alemão, a 15 milhas do litoral brasileiro, foi afundado pela tripulação. Por quê? Ele foi abordado por um navio inglês de guerra, e para não se render a esse navio inglês, o comandante preferiu afundar o navio. Em 1940, a Alemanha mantinha forte comércio com o Brasil. Então, naquela época havia uma desconfiança para que lado o Brasil iria. Se iria apoiar a Alemanha ou a Inglaterra. Os Estados Unidos não tinham entrado na guerra ainda, né? A Inglaterra, a França e tal. Bom, sendo que nessa época aí de 40 a 41, vários navios brasileiros, inclusive de guerra, começaram a sofrer represálias. O navio Escola Saldanha, que estava passando pelo canal do Panamá, recebeu a bordo um contingente de soldados americanos para acompanhar a sua passagem. Um outro navio que estava em outro país recebeu um contingente inglês também para fazer inspeção na sala de telegrafia. Então começou a haver um mal-estar dos demais países com relação ao Brasil, principalmente com relação à Inglaterra, né? Bom, em 3 de julho de 40, os ingleses perceberam que a situação na França já estava bem ruim, os alemães já estavam quase dominando Paris, retraem, atravessam o Canal da Mancha e voltam para a Inglaterra. 14 de julho, a Alemanha invade Paris. Nessa situação, entre 1940 e 41, vários navios estrangeiros que estavam no Brasil pediram refúgio. Então, no caso, foram 26 alemães, 10 italianos, 2 franceses e um polonês. Por quê? Eles podiam sofrer assédio de submarinos, de navios de outras armadas, né, principalmente na Inglaterra. Em janeiro de 41, o presidente Roosevelt pede o apoio dos países americanos. Em 16 de janeiro de 41, o Congresso norte-americano fez a lei Pittman, que autoriza o executivo a ceder armamento às repúblicas americanas. Inicia-se as tratativas de necessidades brasileiras. Em 11 de março de 41, os Estados Unidos assinam a lei de empréstimo de arrendamento,
denominado Arsenal da Democracia. No dia 22 de março de 41, o navio mercante Taubaté sofreu um ataque aéreo por parte de aviões alemães. Esse navio viajava de Chipre para Alexandria, no Egito. Embora eles tivessem identificado como sendo de país neutro, bandeira de paz, estenderam lençóis brancos para que o navio percebesse que não era um navio próprio, não era um inimigo. A aeronave alemã continuou bombardeando. Nisso morreu o primeiro brasileiro. Era um marinheiro de bordo, civil, né? Era um navio mercante. Em 7 de dezembro de 41, o Japão ataca Pearl Harbor. Nisso, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, Alemanha e Itália. E o Brasil proclama sua solidariedade aos Estados Unidos. Como consequência, o chefe do Estado-Maior da Armada já determinou a cooperação militar das Forças Armadas com os Estados Unidos. E aí ele começa a efetuar o plano de defesa do continente. No dia 12 de dezembro de 41, Hitler determina ao almirante Heydrich atacar a navegação na costa americana. Em 2 de janeiro de 42, divisão de cruzadores segue para o Nordeste. Cruzadores que eu falo brasileiros, chamada Patrulha da Neutralidade. Oficialmente o Brasil ainda não estava na guerra, mas a Marinha já estava participando da guerra. Antes mesmo disso, já havia participação de vários navios em patrulha. No dia 16 de janeiro de 42, chega a Recife o comandante da Força Tarefa 3, a bordo do cruzador Memphis e de mais 2 contra-torpedeiros, o contra-almirante Jonas Ingram. Em 28 de janeiro, navios brasileiros começaram a receber bombas de profundidade. Em 28 de janeiro, Brasil rompe relações diplomáticas e comerciais com Alemanha, Itália, Japão. Em 14 de fevereiro, o navio mercante Cabedelo desaparece no litoral dos Estados Unidos. Morreram 54 pessoas aqui. Os navios que eu coloquei em vermelho são os navios que o comandante morreu também. No total, nós perdemos 8 comandantes da Marinha Mercante. Desculpa. Em 16 de fevereiro, o navio mercante Buarque, torpedeado no litoral dos Estados Unidos. Morreu uma pessoa. 18 de fevereiro, o navio mercante Olímpia, torpedeado no litoral dos Estados Unidos. 23 de maio, o acordo político-militar, delegação brasileira, vai a Washington para conversações militares e obtenção de material. Em 14 de julho, o chefe da Armada orienta as capitanias dos portos em benefício da segurança nacional. E aí começam a ter controle mais positivo sobre os navios mercantes que entram nos portos, orientações para apagar as luzes que beiram as praias, para não dar visibilidade à noite para inimigos, etc. e tal. De março a junho de 42, torpedearam mais 10 navios mercantes. Arabutã, Humor, Cairu. O comandante morreu, 53 mortos. Paraíba, 7. Gonçalves Dias, 6. Alegria de Pedrinhas, Tamandaré, 4. Comandante Lira, Barbacena e Piara. O comandante Lira, ele não afundou, ele conseguiu ser salvo. Rapidamente, alguns rebocadores chegaram lá na região, que estava próximo do litoral. Bom, aí as manchetes de jornais começaram a pipocar, né? Com a situação grave, que a guerra já estava no Brasil. Só esse submarino aqui, o Uniforme 507, na costa brasileira, nesse período aqui de 15 a 19 de agosto, ele afundou Baitendi, 270 mortos, Araraquara, 131, Aníbal Benévolo, 150, Itagiba, Arará e Jacira. Conclusão: em 5 dias, 607 passageiros morreram. Logo depois, nós tivemos também, então aqui morreu o comandante do Baitendi, do Araraquara e mais desses comandantes aqui, do Antonico, do Tutóia, do Magé, com mais 51 vítimas, e são 8 comandantes que faleceram. Bom, de 22 de março de 41 a 23 de outubro de 43, foram 32 navios mercantes afundados, com torpedos, com 972 mortos
ou desaparecidos, né? E a imprensa começou a pressionar o governo. Getúlio Vargas estava ali ainda naquela indefinição. E aí, no dia 31 de agosto de 1942, foi declarada guerra ao eixo. Como era a nossa esquadra em 1940 e as suas limitações? A esquadra tinha a divisão de encouraçados, que fazia parte ainda do programa naval de 1906. Né? Então, nós tínhamos o encoraçado Minas Gerais, de 1906, essa aqui é a data que o navio deu baixa e essa era a tonelagem dele. São Paulo, né? Tínhamos a divisão de cruzadores, o Bahia e o Rio Grande do Sul, sendo que esses dois navios, conforme eu escrevi aqui, ó, em vermelho, divisão naval e operações de guerra, que foram os navios que foram para a Primeira Guerra Mundial. Foram para Dakar e depois, no final da guerra, ainda chegaram ali até a França. Nós tínhamos a flotilha de contra-torpedeiros, que também eram navios antigos. Aqui, 1908, com baixa, 1944, navios pequenos, saíram de 560 toneladas, sendo que estes em vermelhos também pertenceram à Divisão Naval de Operações de Guerra. Tínhamos o trem da esquadra, o trem de Belmonte, que também foi na Primeira Guerra, navio tanque Novaes de Abreu, navios antigos, 1912, 1918, 1924. Tínhamos a flotilha de submarinos, que também era antiga, 1929, o Tupi, o Tingui do tamanho que era de 38, e o Tender Ceará, de 1915. Nós tínhamos a flotilha de navios mineiros, denominados depois corvetas, nessa época da guerra, com esse que era a classe C, que era de 1939, tinham sido construídas no Arsenal de Marinha. Tínhamos também a flotilha João das Botas, que eram navios mineiros que foram adaptados ainda para a guerra. Está aqui, Iguape, 1907 e Itajaí, 1908. Perceberam que era um navio muito antigo e sofriam de falta de manutenção. Bom, os desafios impostos à Marinha do Brasil: a defesa costeira contra incursões inimigas e proteção das linhas de comunicações marítimas, ou seja, o nosso comércio marítimo, né, internacional, tanto de exportação como de importação. Na sua defesa costeira, imediatamente foram criados os comandos navais, né? Então, o do norte, sediado em Belém, o do nordeste em Recife, o do leste em Salvador, o do centro no Rio de Janeiro, o do sul em Florianópolis, de Mato Grosso, em Nadário. Esses comandos navais eram responsáveis em estruturar a logística, o emprego das forças e a defesa local. Na defesa ativa, no Rio de Janeiro, foi instituída uma rede de aço que ia de Boa Viagem até a ilha de Viraganhão. Boa Viagem é Niterói, né? Viraganhão, onde fica a Escola Naval. A patrulha interna pela flotilha João das Botas, a patrulha externa pelos contra-torpedeiros da classe Pará, isso perdurou até junho de 44. E, em julho de 43, houve uma varredura de Minas, na Baía da Guanabara, feita pelo navio americano Quakers. Bom, na defesa ativa de Recife foi criada a Companhia Regional de Fuzileiros Navais. Muitos anos depois, essa companhia foi transformada em grupamento de fuzileiros navais e muitos anos depois, esse grupamento foi transferido para Natal, onde fica até hoje. No caso, como o encouraçado era um navio já de 1903 e ele não tinha uma manutenção adequada, ele foi movimentado para Recife, mas ele ficou atracado por dentro do mole, apenas para defesa antiaérea. Ele não foi para combater no mar. Em Salvador foi criada também a Companhia Regional do Corpo de Fuzileiros Navais, que hoje é o Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador. Aqui em Salvador, aqui tem o mole, aqui é o Forte de São Marcelo, aqui é o Casarão do União, que é um restaurante famoso lá, né? E aqui, nessa região aqui, você vai para o comando do 2º Distrito e o elevador Lacerda, aquela... Mercado Modelo.
Bom, defesa ativa, em Belém e Natal, criada a Companhia Regional, né? E também foram mandados fuzileiros navais para a Ilha da Trindade, a partir de 20 de março de 42. Proteção das linhas de comunicações marítimas. O Brasil tinha, na época, 652 mil toneladas brutas, né, em navios. Eram cerca de 170 navios mercantes, a maioria pertencente à Companhia Oeste Brasileira, que tinha a Companhia Costeira e mais outros menores. Em 42, o Brasil já tinha apreendido também nos seus portos esses navios estrangeiros, navios mercantes, 3 alemães, 12 italianos, 1 finlandês e 5 dinamarqueses. E a Marinha armou, após 1942, 32 navios mercantes, colocou o canhão nesses navios e colocou aí uns 4, 5 militares, sargentos, cabos, para guarnecer esses canhões. Bom, é importante ressaltar que esse documento aqui, feito pelo vice-almirante Protógenes Guimarães, ministro da Marinha, entre 1931 e 1935. Nós estávamos falando ali qual era a situação de prontidão da Marinha para iniciar a guerra. Em 31, né, no caso aqui em 32 mais especificamente, o almirante Protógenes falou o seguinte: estamos deixando morrer a nossa Marinha. A esquadra agoniza pela idade e perdido com ela o hábito de viagens, substituído pela vida parasitária e burocrática dos portos, morrem todas as tradições. Estamos numa encruzilhada. Ou fazemos renascer o poder naval sob bases permanentes e voluntariosas, ou nos resignamos a ostentar a nossa fraqueza provocadora. Estamos completamente desaparelhados. Pô, ele disse isso em 32, já teve um outro que falou isso em 89, e o nosso comandante da Marinha falou isso agora recentemente no Congresso. Praticamente isso. Bom, então vamos ali para a lei de empréstimos e arrendamento e modernização da esquadra. Nessa situação, conforme eu expliquei no slide anterior, eu já tinha dito que já tinha sido feita uma lei lá nos Estados Unidos que foi denominada de Arsenal da Democracia, né? 16 de março de 41. Então isso ia facilitar o nosso rearmamento. E aí, em 7 de junho de 42, a Marinha já fez uma comissão de recebimento de navios em Miami. E mandou para Miami uma quantidade grande de oficiais, praças, para serem adestrados em motores, artilharia, bombas, comunicações, radares, controle de avarias, controle de combate a incêndio e vigilância. Se concentraram na escola de adestramento de som em Key West, em técnicas e táticas de submarino, adestramento embarcado, sendo que nessa ocasião morreram 2 oficiais brasileiros no treinamento do submarino americano. Na realidade, naquela época, os americanos também, eles não tinham muitas qualificações. E aí, os ingleses enviaram oficiais para lá para também adestrarem os americanos nessa parte de sonares, etc. No regresso desse pessoal que foi aos Estados Unidos, foi estabelecida em Recife a Escola de Instrução de Tática Submarina, chamada EITAS. E no Rio de Janeiro, a partir de 23 de outubro de 43, foi feito o Centro de Instrução de Tática Submarina, CITAS. Esse centro, depois da guerra, foi denominado Centro de Adestramento Almirante Marcos de Leão, que existe até hoje. Bom, já em 1942, nós recebemos 8 caças submarinos, denominados de caça-ferros, porque eles eram de ferros, né? Eram navios de 280 toneladas, sendo que na cidade de Natal, no dia 24 de setembro, nós recebemos o Guaporé e o Gurupi. E depois em Miami recebemos mais 6, né? De junho a novembro de 43. Então eram navios pequenos, aqui, né? Depois nós recebemos 8 caças submarinos, chamados de caça-pau. Caça-pau sempre tinha uma tonelagem menor ainda, 100 toneladas. E eles eram de madeiras. E foram nesse período, eles ficaram na ativa até 1974.
Então nós recebemos essas embarcações, esses navios em Miami, de junho a novembro de 43. Nós recebemos também 8 contra-torpedeiros de escolta da classe Bertioga, 1.240 toneladas. Em Natal, de agosto de 44 a maio de 45. Nós temos aqui a foto dos navios, sendo que ainda existe um que foi transformado em museu, que é o Bauru. Nós já recebemos aqui na associação uma maquetezinha, né, de plástico que será montada em breve para montar a sala dedicada à Marinha, que está sendo feita aqui no museu, né? Para representar o esforço de guerra. Bom, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro foram construídos os contra-torpedeiros Marins Barros, Marcílio Dias e Grillo, incorporados em 29 de novembro de 43. Esses navios, após a sua incorporação, foram levados para os Estados Unidos e lá receberam radares, detetores de tiro, sonar, 5 canhões de 127 mm, 4 canhões de 40 mm, 8 metralhadoras de 20 mm, 12 tubos de torpedos de 533 mm, 4 torpedos tipo K, 2 cargas de bomba de profundidade de 300 libras. Eles foram e já voltaram fazendo parte comboiando, né? Bom, na época existia uma construção no Rio de Janeiro, algumas embarcações para pesca. Então, o Brasil pegou essas embarcações e transformou-os nas corvetas de tal de negreiros. Então, nós tivemos as corvetas aqui: Matias de Albuquerque, Felipe Camarão, Henrique Dias, Fernando Tiveros, Vitor Menezes, Barreto Menezes. Esses navios passaram a compor a Força Naval do Sul. Não é? Também receberam um canhão, 4 metralhadoras, 2 calhas e sonar. A Força Naval do Nordeste era muito falada, a Força Naval do Sul é pouco comentada na história. Né? Vamos falar então um pouco sobre a Força Naval do Nordeste. A sua criação foi em 5 de outubro de 42, sob o comando do capitão de mar e guerra Soares Dutra. A missão: patrulha do Atlântico Sul e escolta de comboios, com ênfase na guerra antissubmarina e localizada em Natal. Estava sob o comando operacional da 4ª Esquadra Americana e comando da Força do Atlântico, que era aquele almirante que eu disse que tinha chegado em Recife, né, o Igor. Então, a Força Naval do Nordeste, ela foi constituída pelos cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul, contra-torpedeiros da classe Marcílio Dias, contra-torpedeiros de escolta da classe Bertioga, caça-submarinos das classes Juliette e Golf e corvetas da classe Carioca. E aí surgiu uma nova marinha. O fato relevante: ameaça de submarinos. Durante a guerra, a Alemanha produziu 1.150 submarinos. Pô, nós estamos tentando fazer um submarino nuclear já tem bastante tempo. Tá? Temos aí um esforço de construir agora 4 submarinos, já estamos com 2 na água. Agora vocês imaginam o que é fazer 1.150 submarinos. Eles perderam 781 submarinos e 32 mil submarinistas morreram durante a guerra. 27 submarinos operaram no litoral brasileiro. A Itália operou no litoral brasileiro com 10 submarinos. Ela operou de abril de 42 até abril de 43. Não atacava comboios e navios de guerra, só mercância. Mas a Itália rendeu-se no dia 8 de setembro de 43. Né? Nesse esforço de guerra, a Alemanha e a Itália, eles afundaram 188 navios de guerra, totalizando 14 milhões de toneladas de navios mercantes, e 30 mil tripulantes e 10 mil passageiros morreram. Aqui uma foto que mostra o lançamento de bombas de profundidade durante a guerra. Né? Outro armamento usado também eram essas de ratoeiras. E esse também chamado como porco-espinho. Esse daí existiu até recentemente nos navios da classe, dos contra-torpedeiros da classe Goering, né?
Bom, o que era um sistema de comboio? O sistema de comboio está aqui representado. Você coloca aqui os navios de guerra em azul, né? Circulando a formatura. O navio mercante principal, digamos assim, dependendo da sua carga, da relevância da sua carga, os demais navios. Também era estipulado na época um capitão de longo curso da marinha mercante que se recebia o nome de comodoro, que retransmitia as ordens para o comboio. Para o comboio que eu digo os navios mercantes, né? Os navios de guerra são os escoltas, né? Nesse mapa aqui, nós mostramos qual era a situação na época da Batalha do Atlântico. Então, vejam aqui, essa linha vermelha, dos dois lados, ela representa o alcance, o raio de ação dos aviões de terra que faziam as patrulhas. Tá? Então você tem aqui, na África também, né? Nós temos as ilhas, Ilha de Ascensão, por exemplo, também dava apoio de aeroporto, né? E aqui ficava um vazio, aqui tinha outro vazio. Então, os Estados Unidos colocaram porta-aviões aqui, para cobrir essa área, os britânicos colocaram porta-aviões aqui também, e tinha as rotas dos comboios, né? Que são as linhas verdes. Nós temos aí também submarinos alemães que afundaram, aqui ó, vermelho, 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 vermelho. Nós temos os mercantes que afundaram, que são os verdes, tem vários aqui, mais difícil de enxergar a linha verde, tem bastante aqui na costa dos Estados Unidos, aqui ó, né? Bom, Força Naval do Nordeste, escolta dos navios que transportaram a Força Expedicionária Brasileira. No período de 30 de julho a 2 de julho de 44, o primeiro escalão da FEB embarcou com 5.075 homens sob comando. O comandante do escalão, na realidade, era o general de brigada Euclides Evaldo da Costa, mais o general Mascarenhas, que era o comandante da FEB, também embarcou no primeiro escalão. Aqui tem cenas do embarque. Eles embarcaram no navio de transporte americano General Mano. Depois, bom, nesse primeiro escalão, vale observar que de 2 a 5 de julho, na saída do Rio de Janeiro até Recife, esse navio foi escoltado pelo contra-torpedeiro Marcílio Dias, pelo contra-torpedeiro Marise Barros e pelo Clinho. Sendo que em Recife, de Recife a Gibraltar, eles foram escoltados por navio americano. E de Gibraltar a Nápoles também mudou a escolta navios americanos. No dia 5 de julho, quando a escolta brasileira passou o serviço de escolta para os americanos, o general Mascarenhas de Moraes mandou a seguinte mensagem por rádio: em nome dos brasileiros aqui a bordo, que partem para a linha de frente, a fim de continuar o glorioso trabalho de nossa marinha na defesa de nossa soberania, apresento minhas despedidas, gratíssimo pela vossa excelente proteção antissubmarina. Pô, até parece que o general era escoteiro, né? Gratíssimo. Lá. Mas, veja, então, nós estamos falando de 5 de julho de 44. A Força Naval, ela é de 5 de outubro de 42. Então ele reconhece nessa frase o esforço já anterior da Marinha. A Marinha já estava na guerra há muito tempo. Já o capitão de Mar-e-Guerra, Antônio Alves Câmara, que era comandante do CT Marise Barros, que era o comandante mais antigo, transmitiu a seguinte resposta: os representantes da Marinha do Brasil tiveram grande honra em comboiar vossas forças e fazem votos de todo sucesso para a maior glória das armas brasileiras. O segundo e o terceiro escalão, que saíram juntos do Rio de Janeiro no dia 22 de
setembro de 44, de Rio de Janeiro para Gibraltar, foi escoltado pelo cruzador Rio Grande do Sul, brasileiro, cruzador Memphis, americano, contra-torpedeiro Jupiter e contra-torpedeiro Cannon, americano. Já o segundo escalão embarcou no navio transporte General Mendes, 5.075 homens, tendo como comandante o general de brigada Cordeiro de Farias. E o terceiro escalão embarcou no General Mendes. Esse General Mendes foi o navio que mais transportou tropas da FEB, né? Foram 5.239 homens. Bom, aqui eu faço um parênteses, que no terceiro escalão, sob o comando do general de brigada Olívio Falconieri Filho, a bordo do Mendes, estava o pai do associado Rubens Barbosa, que é um colaborador aqui constante, fornecendo material para o nosso museu, né? Então, o pai dele era o segundo sargento Darcy, que foi observador avançado de artilharia. Ele servia numa bateria isolada de obuses, ligada ao 10º Batalhão de São João del Reis. E aí o Barbosa, ele mandou para mim, pelo WhatsApp, né, uma foto do diploma que ele tinha do pai dele. Então eu imprimi aqui, para oferecer aqui para a associação, né, a cópia desse diploma, e com as anotações sobre o pai dele, para deixar aí. É tradicional que quando os navios passam pela linha do Equador, haja uma cerimônia sob o comando do rei Mesduro. O coronel Brandalize sabe disso, né? Bem como meu colega aqui, Márcio Abreu, fizeram a viagem da minha escola em 98. Pô, eu fiz a minha em 80, faz tempo, né? Bom, então fica esse registro. Posteriormente, seguiu o quarto escalão, no dia 23 de novembro de 44, direto do Rio de Janeiro, Gibraltar, sendo que o cruzador Rio Grande do Sul foi rendido pelo contra-torpedeiro Marins de Barros, em Recife. E seguiu também o cruzador Omar e o Marcinho Dias, dois navios brasileiros aqui, né? Já o quarto escalão, ele foi com o pessoal para o depósito do pessoal da FEB, né? Sob o comando do coronel Mário Travassos, também do general Mendes, 4.691 homens. Tivemos ainda o quinto escalão, no dia 8 de fevereiro de 45, no Rio de Janeiro para Gibraltar, escoltado pelo Marins de Barros, pelo Brion, pelo cruzador americano e pelo contra-torpedeiro americano. O quinto escalão também era para o pessoal, para o depósito pessoal, sob o comando do tenente-coronel Ibajo Meirelles, também do general Mendes, com 5.082 homens. Bom, o Duque de Caxias também foi um navio que transportou tropa. Esse navio era americano, foi cedido pela Marinha Americana, era um navio de passageiro na realidade. Então, ao término da guerra, ele foi recolher as tropas lá na Itália, né? E no seu regresso, ele saiu de Tampa, né, nos Estados Unidos, foi para Nápoles, depois passou em Lisboa, aonde o terceiro escalão desfilou, né, em comemoração ao dia da vitória, ao término da guerra. Sendo que ele chegou no Rio de Janeiro no dia 17 de setembro de 45. O desfile da vitória em Lisboa foi no dia 3 de setembro de 45. Aqui nós temos desfile de soldados portugueses e brasileiros, né? Lá em Lisboa. Bom, a Força Naval do Nordeste, no período de 5 de outubro de 42, data da sua criação, a 7 de novembro de 45, realizou 254 comboios regulares, ida e volta. Era o trecho do Rio de Janeiro até Trindade, no Caribe. Foram comboiados 3.164 navios, sendo 1.577 brasileiros, 1.041 americanos, 546 em outras nações. 99% desses navios atingiram o destino.
21% da frota mercante nacional foi perdida por torpedeamento, incluindo a fase neutra. Pelo menos, mais 321 comboios especiais e diversos foram realizados, porque tínhamos abastecimentos na Ilha da Trindade, nós tínhamos os abastecimentos em Fernando Noronha e outros em pequenos trechos do litoral brasileiro. Durante esse período foram recolhidos 654 náufragos e foram feitos pelo menos 66 contatos com submarinos. A partir de outubro de 44, a Marinha Americana ainda atribuiu mais responsabilidades à Marinha do Brasil, no setor aqui, no nosso litoral. Esse mapa, é difícil ver assim, né? Quando a gente vê no livro, que é um papel bem maior, né? Você consegue ver o que aconteceu aqui no período de maio de 42 a julho de 45. Então você tem o posicionamento dos 24 navios mercantes que afundaram, 10 submarinos do eixo que afundaram, de 5 aeronaves militares que foram abatidas, caíram, né? E de 3 navios de guerra brasileiros que também afundaram. Bom, começou a desmobilização. Então, em 10 de março de 45, foi dispensada a formação dos comboios para o norte, né? No 16 de março, foi autorizado a exibir luzes de navegação no mar, quando os navios viajam para combate, as luzes são apagadas, as janelas são fechadas. Pô, é complicado, naquela época não tinha ar-condicionado. Então eu fico imaginando a vida a bordo. Eu já viajei bastante em navio transporte e nós não tínhamos essas condições adequadas. Era um pouco insalubre. Então você ter que cumprir essas regras é bastante complicado, né? Aí, o Monitor Paraíba e o Paraguaçu voltaram para Ladário, atracaram em Ladário em 5 de maio de 45. E no dia 27 de outubro de 45, a Força Naval do Nordeste desatraca de Recife com destino a Salvador, onde já vai deixando o pessoal, e Rio de Janeiro. E chega no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 45. O final da guerra tinha sido 8 de maio, né? Bom, nós temos aqui o desfile da Vitória, na Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. Nós tínhamos aqui, os navios chegaram, então as tripulações foram chamadas a desfilar e foram ovacionadas pela população do Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 45. Esse desfile era composto também por pessoal da Marinha Mercante, que estava disponível no porto, e também por militares de outros navios, principalmente americanos, que também estavam atracados no Rio de Janeiro. Perdas da Marinha do Brasil. Navio auxiliar Vital de Oliveira. Esse navio, ele não tinha armamento. Ele estava fazendo apenas transporte de pessoal de Salvador para o Rio de Janeiro. E perto ali do farol de Santo Tomé, ele foi atacado por um submarino. Em 3 minutos ele afundou. E morreram os 275 pessoas que estavam a bordo, 99 morreram nesse naufrágio, né? Nós tivemos também a corveta Camaquã. Esse navio, inicialmente, ele tinha sido um navio mineiro, foi transformado em corveta. Nisso, a colocação de armamento, houve uma modificação no seu centro de gravidade, ficou mais alto, e ao término de um comboio, nas proximidades de Recife, né, quando o comboio se desfez, o navio tinha ondas muito grandes, muito altas, e provocou o emborcamento do navio. Né? Na terceira onda ele não resistiu e afundou. E esse aqui morreu o comandante também. Então, foram 208 tripulantes morreram, o comandante mais 33 pessoas. Né? Essa data, 21 de julho, é a data escolhida pela Marinha para comemorar
o Dia dos Mortos da Marinha em Guerra. É feita uma cerimônia lá no Monumental aos Mortos, no Rio de Janeiro. Comparece todo o monumentado, né? Convidados. Também há convidados de outros países, né? E cada distrito naval também organiza a sua solenidade. Aproveita-se também e comemoramos os falecidos em outras guerras, inclusive o pessoal da Marinha Mercante que faleceu também na Segunda Guerra Mundial. Bom, o mais trágico, na realidade, foi o cruzador Bahia. Após o término da guerra, começou a haver a movimentação de aeronaves americanas da África para Natal e depois de Natal seguiria para os Estados Unidos. E de apoio a essa movimentação, que era muito intensa, foram posicionados diversos navios, né? Ficavam naquela posição e eram sendo substituídos. Coube ao Bahia substituir, se não me engano, o Bauru, que estava lá na posição, na estação denominada 13. O navio chegou, tranquilo, era um domingo, e resolveram fazer um exercício de tiro. A tripulação provavelmente muito exausta desse esforço de guerra, e por volta de 9 horas da manhã, o cabo que operava uma metralhadora, por algum motivo, ele disparou acidentalmente o armamento e os tiros atingiram bombas de profundidades que estavam na popa do navio. A explosão foi muito grande e esse navio foi a pique em pouco tempo, né? E dos 380 tripulantes, 337 morreram. A gente lembra sobre essa situação porque aí, naquela época, ainda não se tinha uma ideia muito clara da necessidade de material de salvatagem a bordo. As embarcações, os coletes, ração para as balsas, água. Então hoje, tudo isso segue um protocolo, digamos assim, né? Tanto nos navios mercantes como nos navios de guerra. Então, quando você está no navio de guerra, com o posto de combate, o pessoal guarnece o seu colete salva-vidas. Geralmente vai com uma bolsinha aqui na cintura e tal. Bom, o comandante de Maria também faleceu aí. Aí eu abro um parênteses. Eu tinha acabado de falar agora o associado Barbosa, que mora lá, é médico e mora no Canadá, que o pai dele era o sargento Darcy. O sargento Darcy tinha um irmão marinheiro, que era esse marinheiro Oswaldo Sérgio Barbosa, que serviu a bordo de 1940 até o dia do naufrágio. Como o Barbosa tinha me mandado fotos, né, desse tio dele, eu também homenageei aqui o falecido marinheiro Barbosa, né? E aí, naquela época, os navios usavam esse tipo de pistola, né, de sinalização, né, para caso de naufrágio. Aí, como eu tinha esse exemplar, aí eu estou doando aqui para a associação esse exemplar, para compor também o Museu da FEB, né? Um tempo atrás, eu fiz contato com a diretoria do Patrimônio Histórico, então o Almirante Matias mandou aqui medalhas, a medalha de Serviço de Guerra, a medalha da Força Naval do Sul e a medalha da Força Naval do Nordeste, para compor também aqui o museu. E ele mandou também alguns livros, né, César? Alguns livros também para compor a biblioteca do museu, né, que fala sobre a participação da Marinha na guerra. Bom, vamos partir para uma conclusão. Mortos na Segunda Guerra Mundial. Nós perdemos 1.456 brasileiros e mais 4 americanos. Tinham 4 americanos embarcados no Bahia. Então ali tem aquele mapinha, onde é que os caras morreram, né? Começa ali pelo primeiro marinheiro que morreu no Mediterrâneo, os 4 militares americanos,
dos navios da Marinha, os 2 que morreram no submarino americano fazendo exercício lá nos Estados Unidos, e assim vai. Então, 1.456 civis e militares. Então, fazendo um tributo aos heróis. Foram 1.456 brasileiros. Sendo que, nesses 1.456, quando do afundamento do Maipendi e do Itagiba, morreram 153 militares do Exército, que faziam parte do 7º Grupo de Artilharia de Dorso, que estava sendo criado em Recife. Hoje ele é o 7º Grupo de Artilharia de Campanha. Inclusive morreu o major, que era o comandante desse 7º grupamento. Lá em Olinda tem o busto dele, é feito solenidade, prestado homenagem a esses militares que faleceram em serviço, sendo transportados. Né? Na FEB, nós perdemos 467 filianos. A Marinha perdeu 492, esses navios que afundaram. Né? E a FAB perdeu 9 pilotos. Bom, o almirante Jonas Ingram, que era o comandante, foi o comandante durante a maior parte do período da força que foi subordinada à quarta esquadra americana lá em Recife, né? Depois ele foi transferido, ele voltou para os Estados Unidos, assumiu funções ainda mais relevantes na estrutura de guerra. Então, palavras do almirante Ingram: tive a oportunidade de apreciar de perto a bravura e a capacidade dos marinheiros do Brasil. As operações em que esses bravos marujos se encarregaram foram de suma importância e os esforços despendidos tremendos. É preciso que o povo brasileiro tenha conhecimento do que foi a tarefa desses bravos soldados do mar. Bom, o que é que ficou da guerra? Maior capacidade de controle de áreas marítimas e dissuasão. Mudança de mentalidade na Marinha do Brasil com uma visão mais operativa e profissional. Experiência de combate. Importância da logística reconhecida pela atuação da Base Naval de Natal. Eu praticamente não falei da Base Naval de Natal, mas na época o almirante Ali Parreiras fez um grande esforço para a construção dessa base, que foi de significativa importância para o esforço de guerra como um todo. Os americanos também estavam operando lá, aquele aeroporto, né, de Parnamirim. Né? Aproximação explícita com os Estados Unidos e consequente ênfase na guerra antissubmarina. Vulnerabilidade de nossas linhas de comunicação marítima. Hoje, nós temos o transporte marítimo como 95% do nosso comércio exterior, do nosso costeiro é marítimo. Mas as pessoas não dão muita relevância a isso. A gente está acostumado a ver uma quantidade muito grande de caminhões nas rodovias, né? Mas o comércio, através de navios, é muito intenso. Aí é importante a gente abrir um parênteses também para nós ressaltarmos a necessidade da criação da mentalidade marítima no Brasil, mediante o conhecimento dos nossos limites, daquilo que o Brasil defende na ONU, nas suas comissões de limites. Não é? Então, no boletim da SOAMAR de Campinas, que eu edito há 12 anos, publico todos os meses, eu mantenho fixamente lá isso. Amazônia Azul, os limites, o que significa, os vídeos que eu coloco lá, os links, porque isso é muito importante. Às vezes as pessoas aí pensam, esse cara repete todo mês a mesma coisa. Eu repito porque eu considero isso muito importante. Primeiro que muita gente não lê o boletim. Quando o cara eventualmente lê, pode ter uma curiosidade e clica lá no vídeo e etc. Então o cara vai ler e vai tomar conhecimento da importância do mar para o Brasil. A economia do mar, ela é de subimportância para o nosso país. Então ela precisa ser mais difundida. E a Marinha, ela se dedica muito a isso. Então, nós temos aqui, foi criado esse termo Amazônia Azul pelo ex-comandante da Marinha, Guimarães Carvalho,
e muito apropriadamente ele comparou o nosso mar, a Amazônia Azul, com a Amazônia Verde. Então, nós temos duas Amazônias, sendo que eu já até pedi lá para Brasília para me mandarem um pouco mais atualizado, porque aqui nessa região, quem leu o Boletim da Solar vai ver que já está incluído lá um mapa do Brasil, que foi estabelecido pelo IBGE, que agora também inclui a Amazônia Azul. E nessa Amazônia Azul, nesse pedaço aqui, já foi um prolongamento mais para cá, que chama-se a elevação do Rio Grande. Então, são mais territórios marítimos que nós estamos conseguindo. Isso é para exploração ou proteção, né? Qual é a missão da Marinha? A missão da Marinha é preparar e empregar o poder naval a fim de contribuir para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem, para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em lei e para o apoio à política externa. Para isso, ela tem tarefas básicas, que são negar o uso do mar ao inimigo, controlar áreas marítimas, projetar poder sobre terra, contribuir para a dissuasão. Negar o uso do mar, basicamente, seria toda a nossa marinha. Nós precisaríamos ter um poder, uma capacidade de combate para negar o uso do mar. Controlar áreas marítimas. Seriam porta-aviões. Nós temos um aeródromo de propósito, mas eles só operam com helicópteros e drones. Projetar poder sobre terra. Assumos, nós temos os nossos fuzileiros navais. Contribuir para a dissuasão. É o necessário submarino nuclear, que nós há muito desejamos e, se Deus quiser, em poucos anos, vamos tê-lo. Bom, então, o que eu posso dizer? Esta marinha expulsou as tropas portuguesas do Brasil no século XIX. Viabilizou o início das negociações de paz com Portugal e o reconhecimento da sua independência. Pô, essa é uma outra palestra que eu faço também, né? Participou de forma decisiva para a vitória da Guerra do Paraguai. Batalha Naval da Cachoeira é uma outra palestra que eu faço também. Participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Quando eu fui chefe da OAO, em Ladalho, em 2006 a 2008, eu conheci o Tenente Maximiano, 113 anos de idade. Ele morreu em 2006, ou 113. E ele tinha, como marinheiro, participado da Primeira Guerra Mundial e tinha participado da Segunda Guerra Mundial. Ele, incrível. Era uma autoridade na cidade, né? Ele era pernambucano, radicado lá em Ladalho, uma pessoa super conhecida. Quando ele morreu, fizemos um enterro para ele de almirante, com todas as honras, né? E depois a Marinha estava comprando uma embarcação regional para ser navio de atendimento médico, né? Navio hospital, digamos assim. Então foi batizado de navio de assistência hospitalar Tenente Maximiano. Na época eu estava na reserva, mas eu estava em Corumbá naquele dia, no Ladalho, aí eu fui na incorporação do navio. E quem içou a bandeira no navio pela primeira vez foi o suboficial Platão, já falecido, que era filho dele, o Belino. Ele tinha esse filho, né, que tinha sido prático ali no Rio Paraguai, né, chegou a suboficial, e teve o prazer de içar a bandeira no navio que levava o nome do pai dele. Bom, então, em face de tudo aquilo que eu já disse, inclusive daquelas frases que eu disse, né, no movimento de Plutógenes, etc. e tal, hoje nós sofremos de falta de meios navais adequados que compromete a nossa soberania. Né? Isso é claro. E já dizia Rui Barbosa em 1900, esquadras não se improvisam. Bom, então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aqui reverenciando a memória dos heróis do passado. Daqueles que foram na febre, os heróis da Força Aérea, os heróis da Marinha Mercante, que faleceram, os heróis da Marinha de Guerra do Brasil.
Naquela época chamava-se Marinha de Guerra. Hoje é denominado já há muito tempo de Marinha do Brasil. Né? Então, estamos aqui nesse esforço de divulgar a necessária cultura de uma mentalidade marítima do Brasil, a valorização das Forças Armadas, a necessidade de tomarmos conta da nossa Amazônia Azul e, como um todo, preservar a memória para construir a nossa história. E estaremos sempre a serviço da pátria. E tudo pela pátria é a divisa que existe em todos os navios e em todas as organizações militares em terra na Marinha do Brasil. Então, dessa forma, eu encerro essa apresentação agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras que vieram aqui me ouvir, né? Muito me honrado com a presença. Agradeço novamente o convite feito pelo César, dessa oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado.